Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Cristiane Oliveira e esse é o canal Curada para Ser Instrumento de Cura. Aqui nesse canal nós tratamos alguns assuntos no qual a nossa alma foi acometida ainda na fase da infância. Temas como abandono paterno, rejeição familiar, síndrome de inferioridade, abuso sexual na infância e dependência emocional são tratados aqui nesse canal. Vem comigo, vamos trilhar juntos, vamos conhecer mais desse assunto e eu convido você a permitir que a minha história seja um instrumento de Deus para ajudar você a entender tantas coisas que aconteceram na sua vida. Vamos juntos? Vamos nessa? E o assunto de hoje é dependência emocional, um tema também vivido por mim. Uma experiência desgastante, uma experiência dolorosa, mas que graças a Deus tem cura. E a escolha para ser livre é minha e sua. Então vamos lá? Dependência emocional, você pode estar se perguntando, mas o que é dependência emocional? Queridos, a dependência emocional ela é um vício. Da mesma forma que existe o vício do álcool, da mesma maneira que existe o vício da bebida, o vício da droga, existe o vício da dependência emocional. O dependente emocional, ele fica viciado. Viciado em quê, Cristiane? Fica viciado na atenção da pessoa na qual ele tem a dependência, no caso pode ser o cônjuge, pode ser entre mãe e filha, pode ser entre filha e pai, pode acontecer também entre uma amiga e outra amiga, tá? Que fique bem claro, pode acontecer em várias relações, não somente entre homem e mulher. Tá bom? E aí a pessoa que ela é a dependente, ela fica viciada. Viciada na atenção, viciada no afeto, viciada no carinho. E aí ela vai desenvolvendo cada vez mais. Quanto mais atenção ela recebe, mais ela quer. Quanto mais amor ela recebe, mais ela quer. E é bem importante dizer que geralmente um dependente emocional, ele nunca encontra uma pessoa carinhosa para se relacionar. Ele nunca encontra uma pessoa que seja recíproca àquela carência que ele tem, aquela carência emocional que ele tem. E aí essa busca por tentar encontrar alguém que supra essa carência, ela se torna cada vez mais constante. Por quê? Porque geralmente a pessoa na qual o dependente emocional se relaciona não supre essas carências, nem sequer tenta. Porque geralmente a relação entre o dependente emocional é feita, na maioria das vezes, com um narcisista, que será outro tema que nós iremos abordar aqui. E aí você deve estar se perguntando, o que causa a dependência emocional? Cristiane, como que eu faço para saber se eu tenho dependência emocional? E eu vou contar para vocês agora alguns dos sintomas que geram e que causam a dependência emocional. São vários os sintomas, tá, gente? Eu vou trazer aqui o que eu acho de mais relevância para esse momento, mas são vários, né? O tema dependência emocional, ele é um tema bem extenso, tá? Então, desde já eu aconselho a você a não se limitar somente nesse meu vídeo, procurar outras fontes de conhecimento sobre o tema, tá bom? Então, vamos lá para a primeira causa o primeiro sintoma da dependência emocional. Um dos sintomas é quando nós somos criados em uma família disfuncional, né? Onde não tem a presença das duas figuras de autoridade sobre a nossa vida, que é o pai e a mãe, né? Geralmente, a criança, ela se desenvolve numa família onde tem só o pai ou então só a mãe, e isso não é bom e gera essa dependência, porque geralmente esse pai que não está presente é um pai que abandonou, né? Então a criança ela já lida com o abandono paterno, né? Então são vários os sintomas, como eu acabei de falar para vocês. Mas outra causa também que eu acho de muita importância ser falada aqui é quando a criança ela é criada em um lar onde tem muito estresse, sabe? Onde ela é acometida de muita pressão, de muito estresse sobre a vida dela, né? Isso para ela é muito difícil. Nós, os adultos, nós já temos dificuldade de lidar com o estresse. Você imagina uma criança. Então isso não é bom de maneira nenhuma para o desenvolvimento psicológico dela e isso traz sim sintomas de dependência emocional. Outra causa que eu quero trazer para você
é quando a criança ela vive uma infância sobre muita pressão, sabe? Tudo que ela vai fazer tem um adulto controlando, tem um adulto manipulando, tem um adulto querendo de uma forma bem rígida, tá? Lógico que uma criança ela precisa ser educada, disciplinada, mas não de forma grosseira, de forma rígida, dura, sabe? Ríspida. Isso não é bom para a criança. Eu lembro que na minha infância eu apanhava por alguma coisa que eu tinha feito, geralmente era coisas banais mesmo, sabe? Eu lembro que eu não tinha o direito de chorar, sabe? Eu lembro que eu apanhava e eu ainda ouvia assim, engole o choro, você não pode chorar, engole o choro. Então assim, eu tava sentindo a dor, né, daquela repreensão que eu tinha acabado de receber e eu não podia chorar. E isso traz estresse sobre a criança. Aí você fica sem entender, mas como assim? Tá doendo, eu preciso chorar. O nosso corpo, ele tem reações. Quando a gente leva pancada, a nossa reação é chorar mesmo, sabe? Até nós ficarmos adultos e percebermos que dá pra levar uma pancada sem chorar. Mas a criança não, ela levou uma pancada, levou um machucadinho, ela já tá ali abrindo aquele berreiro, né? E eu lembro que eu tinha que engolir o choro. Engole o choro, eu escutei demais isso. E isso é muita pressão sobre a criança, né? E isso não faz bem para ela. E aí vai acontecendo muitas coisas, né? A questão também do abandono paterno, como eu disse agora no início, né? E também o abuso sexual na infância. Outra característica bem interessante de ser falada nesse momento é quando a criança, ela não recebe afeto dos pais, né? No caso, a criança que já sofreu um abandono paterno e ela é criada só pela mãe e ela não recebe carinho, ela não recebe amor, ela não recebe atenção dessa mãe. Então, o que é que acontece? Essa criança ela vai se tornar um adulto carente, carente de abraço, carente de carinho, carente de afeto, carente de contato físico. Quando ela já perdeu esse contato do pai, que o pai abandonou, né? O pai foi embora, o pai está ausente, né? E ela cresceu em uma família onde que só tinha a figura materna e ela não recebeu o carinho e a atenção da figura materna, então ela vai crescer e quando ela tiver adulta, ela vai ficar a vida inteira tentando encontrar alguém que vá suprir aquela carência que ela tinha, do pai que a abandonou e da mãe que ficou, mas que não deu afeto, não deu atenção, não deu amor, não abraçou, não beijou, não olhou dentro do olho, não elogiou. Todas essas características, elas prejudicam e muito, né, e geram a dependência emocional. E agora eu quero trazer para vocês 3 sintomas de uma dependente emocional. Lógico que eu estou usando o termo no substantivo feminino por conta que eu estou contando a minha história. Eu fui uma dependente emocional. Mas esse tipo de relação, dependente emocional, pode acontecer entre vários relacionamentos. Pode acontecer entre mãe e filha, pode acontecer entre pai e filho, pode acontecer entre amigos, entre amigas, tá? Em vários tipos de relacionamento, tá bom? Então vamos lá para o primeiro sintoma. O primeiro sintoma de uma dependente emocional é o cuidado exagerado, excessivo com o parceiro. Ela cuida demais, ela cuida da alimentação dele, ela cuida da roupa dele, ela cuida dele mesmo como se ela fosse a mãe dele, né? Ela nem se coloca no lugar de esposa. Ela faz mais que uma esposa faria, né? Ela faz o papel, na verdade, de mãe. Ela cuida, ela protege de todas as formas. E eu tenho um exemplo para contar isso na prática, né, gente? Foi engraçado esse dia. Hoje eu acho engraçado, né? Eu lembro que nós estávamos em outra cidade, em uma festa, né? E nessa festa ele bebeu muito, ele ficou muito alcoolizado. E aí ele decidiu voltar para casa, né? E nós estávamos, como eu acabei de falar, em outra cidade. Então nós precisávamos da chave da casa para voltar para casa. E o nosso amigo, ele simplesmente ficou na festa a noite inteira até amanhecer o dia e não veio para casa. E nós ficamos no carro do lado de fora da casa, em frente, né? E eu lembro que ele apagou, né? Ele dormiu e eu muito para proteger e para cuidar, né? Muito cansada, com muito sono, mas eu não conseguia dormir. Então eu fiquei fazendo círculos ao redor do carro a noite inteira
para não dormir, né, em pé, para não dormir com medo de, tipo assim, se acontecesse alguma coisa de ruim, se eu dormisse, no caso, e viesse acontecer alguma coisa de ruim com ele, eu ia me sentir culpada, porque na minha mentalidade eu tinha que proteger ele, né? Na minha mentalidade eu achava que eu era um anjo que Deus tinha mandado para cuidar dele. Eu tinha essa mentalidade, né? E é interessante, mas depois que você se liberta, você olha para trás e você pensa assim: ai, meu Deus, que cuidado exagerado sem necessidade, né, gente? Mas é assim mesmo, a gente vai vivendo e vai aprendendo. O segundo sintoma é um esforço desproporcional e desnecessário. A dependente emocional, ela se esforça demais em agradar o parceiro, demais mesmo. Ela se esforça tanto que ela traz para ela responsabilidades que não é dela, né? E outro exemplo que eu vivi também, eu lembro que na época eu tinha um enteado, e esse meu ex-enteado, ele tava com alguns problemas mentais, ele tava com depressão, né? Tava com alguns sintomas psicológicos, tava sendo visitado pelo psicólogo e tudo mais. E eu lembro que eu trouxe para mim esse cuidado, eu trouxe para mim essa responsabilidade. Eu passei a cuidar dele, né, em tempo integral mesmo, sabe? Assim, dia e noite. E todo o cuidado, a atenção que deve ser dada para um depressivo, eu passei a dar para ele, né? E eu fiz o papel que não era meu. Aquela responsabilidade era para ter sido feita por ele, que era o pai, né? A questão da paternidade, mas eu trouxe também a responsabilidade da paternidade dele para mim. E aí eu fui me sobrecarregando, porque é isso que o dependente emocional faz. Ele se sobrecarrega para poupar o seu parceiro, né? Essa que é a grande verdade. E o terceiro sintoma é as tentativas frustrantes de sair do relacionamento. O dependente emocional, a dependente emocional, no caso eu, ela até percebe. Ela percebe que o casamento não tá legal, ela percebe que o relacionamento não tá legal, né? Ela percebe que não tá feliz ali, sabe? Ela percebe que tá se doando muito e não tá recebendo nada em troca. Ela percebe, mas ela não consegue sair, ela não consegue se livrar, né? Ela tem um entendimento na cabeça dela que, tipo assim, pior, é ruim com ele, pior sem ele. Bem, gente, agora eu vou trazer para vocês 3 grandes dificuldades que uma dependente emocional passa, né? E essas dificuldades, elas refletem e explicam o porquê desses comportamentos, o porquê desse cuidado exagerado, o porquê dessa superproteção, o porquê que ela se anula para cuidar do outro, para fazer a vontade do outro. Tudo isso agora vai explicar o comportamento da dependente emocional, tá? E o primeiro que eu quero trazer para vocês é que a dependente emocional, ela tem muito medo. Ela tem um medo, um pavor, sabe, enorme de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser traída. Por quê? Porque na maioria dos casos, essa dependente emocional, na infância, ela cresceu em um lar disfuncional e o pai foi embora ou a mãe foi embora, abandonou, sabe? Ou então ela sofreu uma rejeição familiar dentro de casa e ela tem medo de ser rejeitada outra vez, ela tem medo de ser abandonada outra vez. Então aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo, ela vai tentar fazer de tudo para que esse acontecimento não venha se repetir na vida dela. Então ela cuida demais, ela protege demais, ela se doa demais, ela serve demais, porque no fundo, o maior medo que ela tem é de que esse parceiro abandone ela como o seu pai abandonou, é que esse parceiro rejeite ela como a sua família rejeitou. Na verdade, ela está tentando evitar de forma inconsciente que esse acontecido se repita. A segunda dificuldade que um dependente emocional tem é de lidar com solidão. Sabe, a dependente emocional, ela não suporta ficar sozinha. Ela não suporta ser deixada sozinha. Então, assim, por conta de não conseguir ficar sozinha, então ela tenta agradar de todas as formas. Ela se anula para agradar, porque ela não quer que ele vá embora, né? Para ela não ficar sozinha. Ela tem medo de ficar sozinha. Ela não suporta a ideia de morar sozinha. Ela não suporta a ideia de ter que se virar na vida sozinha, né? Porque daí ela vai ter que cuidar dela mesma, ela vai ter que se enxergar. Então, assim, ela tem muito medo que isso aconteça. Então, ela faz de tudo para evitar o fim desse relacionamento.
E o terceiro é dificuldade de separação ou término do relacionamento, né? Ela tem uma dificuldade enorme. Ela não consegue se desligar emocionalmente do parceiro. Gente, e isso, experiência vivida. É muito difícil, gente, muito difícil mesmo, sabe? Esse desligamento do dependente emocional com a pessoa na qual ele tem a dependência é algo tão doloroso, sabe? Tão doloroso que eu não conseguiria explicar para você em palavras o quanto esse processo ele é doloroso. Porque, na verdade, o casamento é o quê? É dois, né? Que deixaram de ser dois e passaram a ser um. E quando a separação acontece, tem que deixar de ser um para voltar a ser cada um, né, do seu canto de novo. Então, esse desligamento emocional, ele é muito forte, sabe? Ele é muito doloroso. No caso do parceiro, do dependente emocional, ele fica de boa, ele não tá nem aí. Porque, assim, ele já tá acostumado a lidar com isso, esse desligamento. No entanto, a dependente emocional, não. Porque ela sofre, ela tem crises de ansiedade, ela não consegue dormir à noite bem, é um processo lento e doloroso, é como se fosse um luto. Pronto, é como se a dependente emocional, ela experimentasse a dor do luto de alguém que não morreu, de alguém que está ali, mas que teve que morrer dentro dela. Então, essa morte dentro dela é algo, um processo, sabe, que mastiga mesmo o interior da dependente emocional e, sabe, essa desconstrução de alguém que estava ali dentro dela e teve que sair, então ela não consegue lidar com isso, ela sofre muito, né? Ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, porque no fundo, ela se sente frustrada com ela mesma. Por quê? Porque ela se esforçou demais, ela se dedicou demais para que aquele relacionamento desse certo. Ela fez tudo na mentalidade dela, ela fez tudo certo, né? E mesmo assim, ela foi abandonada, ela foi rejeitada e esquecida mais uma vez, né? Aquilo que tanto ela temia, né, desde a infância, que ela teve a questão da rejeição paterna, do abandono, né? Ela temia tanto que aquilo acontecesse. E infelizmente acontece mais uma vez. E essa desconstrução, como eu falei pra vocês, esse desligamento, né, é muito desgastante dentro dela. É muito sofredor, essa é a palavra certa. Ela sofre muito, a dependente emocional, ela se desgasta muito quando acontece esse rompimento. O rompimento da relação. E aí ela tem que aprender a ficar sozinha, ela tem que aprender a cuidar dela sozinha, ela tem que aprender a se virar sozinha, porque na mentalidade dela, na mentalidade do dependente emocional, ele tem que ser cuidado por alguém. No entanto, isso não acontece. Então aí, quando acontece o rompimento do relacionamento, ela vai ter que aprender a cuidar dela sozinha, ela vai ter que aprender a se virar sozinha e a se desenvolver na vida, né? E deixar que aquele fato que aconteceu fique no passado e ela possa continuar, prosseguir a vida com sabedoria, com maturidade. Mas eu confesso para vocês que é um desafio muito grande. No entanto, é maravilhoso descobrir quando dá certo. Né, hoje eu já tenho um cuidado, assim, sabe, bem interessante. Pessoas que tentam entrar na minha vida. Eu lembro que um dia eu tava com um rapaz e a gente tava fazendo algumas compras e eu agi, né, eu te fiz uma brincadeira e ele comentou assim: ah, pra casar comigo não pode ser assim não. E sabe, já veio aquele gatilho, porque se fosse antes eu ia tentar me encaixar naquelas exigências que ele tinha para uma pessoa na vida dele. E na mesma hora eu disse: mas esse é o meu jeito, eu sou assim, né? E eu já, sabe, bem rápido me defendi. Mas se fosse antes, não. Antes eu teria me anulado para tentar me encaixar naquele perfil que ele queria. Hoje não. Hoje eu tenho o entendimento que eu sou do jeito que eu sou e que quando eu encontrar um parceiro para estar comigo, ele vai me amar do jeito que eu sou. Eu não vou precisar me anular, eu não vou precisar me desfazer para entrar no mundo dele. Eu não vou precisar me desconstruir. Não é verdade? O dependente emocional ele faz muito isso. Ele se desconstrói.
ele se anula, ele deixa de viver quem ele deixa a essência dele para tentar se encaixar no perfil do seu parceiro, no perfil da sua parceira, né? E eu lembro que já veio aquele gatilho mental na minha mente na mesma hora, e eu bem rápido respondi, mas eu não quero casar com você, eu não quero também me relacionar com um homem como você. E talvez você que está aí de frente a essa telinha nesse momento, seja uma dependente emocional assim como eu era, né? E que tinha tanto medo de ser abandonada, que tinha tanto medo de ser rejeitada, e infelizmente foi isso que acabou acontecendo. E hoje você está sozinha. Hoje você está sozinho. E deixa eu dizer algo para você. Dentro de nós temos uma criança interior ferida. E nós precisamos cuidar dessa criança. Sabe, nós precisamos compreender, entender o que essa criança quer. Porque, na verdade, tudo que nós buscamos, tudo que essa criança deseja, é uma carência daquilo que ela não teve. É a carência do pai que a abandonou e foi embora desde a infância. É a carência da família que não cuidou, que não protegeu, mas que, pelo contrário, rejeitou. É a carência de um abuso sexual na infância que talvez você tenha passado, assim como eu passei. Mas deixa eu dizer algo para você. Chega um momento que nós precisamos passar por essas experiências. E aquilo que a gente acha que vai trazer morte para as nossas vidas, não. Traz vida e nos faz ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas. E hoje eu descobri que mesmo que o meu pai tenha ido embora, mesmo que eu tenha sido abusada sexualmente na infância, mesmo que a minha família não tenha me amado como eu queria ser amada, sabe? A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe abandone um filho, Deus jamais abandona. Não importa se seu pai abandonou você, não importa se foi sua mãe que abandonou você, não importa se o seu parceiro foi embora e não deu explicações, sabe? Você se esforçou tanto, você se dedicou tanto, você se anulou tanto para manter esse relacionamento, para sustentar essa relação e do nada essa relação acabou. Não importa. O que importa é que Deus jamais vai abandonar você. Deus jamais vai esquecer de você. A Bíblia diz em Isaías 49, versículo 5. Versículo 15, na verdade. Diz assim: pode uma mãe esquecer da criança que mama, que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu nunca esquecerei de ti. Palavra do Senhor. Não importa se sua mãe abandonou você, se sua mãe não amou você. Não importa se seu pai abandonou você, se seu pai não amou você. O importante é que Deus ama você. Não importa se seu parceiro foi embora e não lhe deu explicação. Deus nunca deixa você. Deus nunca abandona você. Deus nunca desampara você. E sabe, tem coisas que às vezes a gente pensa que veio para nos matar. Mas não. Veio para que nós venhamos entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E esse canal foi criado exatamente para isso. Hoje eu sei que todas as experiências negativas a qual a minha alma foi acometida foram um instrumento para que Deus me forjasse, para que eu pudesse viver o propósito que Deus tem na minha vida. E hoje eu sei que eu sou curada para ser um instrumento de cura. E eu quero ser canal de Deus na sua vida. Eu quero ser canal de Deus na sua história. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo importante para você, ou se você acha que esse vídeo é importante para uma amiga sua, para um amigo seu, alguém que você conhece que também sofre desses sintomas que eu falei, que também sofre de dependência emocional, manda esse vídeo para ele urgente, manda esse vídeo para ela urgente. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha e me ajuda a ser canal de Deus na vida das pessoas, a ser canal de Deus na vida de outras mulheres, a ser canal de Deus na vida de outros homens. Eu posso contar com você? Compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal. Eu me chamo Cristiane Oliveira e foi muito bom estar com vocês para falar sobre dependência emocional. Um beijo,
Até o próximo vídeo, a gente se encontra lá.